Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, Rafael aqui, e eu quero conversar com você sobre o movimento O Sul é Meu País, e eles estão com uma proposta agora de secessão, de levar isso à frente, de fazer um plebiscito, espécie de plebiscito, porque isso é inconstitucional, durante as eleições municipais do ano que vem, para perguntar para as pessoas, vem cá, você acha que o Sul deveria sair da federação? E eu sou super a favor disso, eu sou tremendamente a favor disso, sou tremendamente a favor da secessão. Eis a lógica. Você não deveria ser obrigado a seguir um contrato que você não aceitou. Esse é o problema da galera que vai responder: ah, mas existe o contrato social. Sim, porque você nasceu numa sorte, o azar arbitrário total de cair no Brasil, o que você não tinha como controlar. E ao nascer aqui, você automaticamente aceitou um contrato que você não leu nem participou do processo de construção. E se você não aceitar esse contrato, vá para a Somália e dane-se toda a sua propriedade que você tem aqui, a sua vida e a sua família, o que você fez. Sabe? Essa é a lógica do contrato social e não. E eu sou a favor de secessão porque é a ideia de governo mais local. O governo mais local possível seria o autogoverno. Quem me governa? Eu. Ah, mas e como o país eu vai interagir com outras pessoas? Interagindo, tipo, trocando e negociando. É assim que funciona entre pessoas, e esse seria o menor governo possível, que seria a ideia que eu gostaria, afinal de contas eu sou um narcocapitalista. Mas, quanto mais local, melhor. Porque é de maneira melhor, a administração fica mais local, ela entende melhor o que tem que ser feito ali, ela é controlada por menos pessoas, a máquina governamental é menor, todo esse tipo de coisa acontece. E se você olhar a lista dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, os mais ricos, os mais livres economicamente, você vai ver que são primariamente países pequenos. Tem a aberração que é os Estados Unidos lá, e tem a Canadá e a Austrália, que tem populações relativamente pequenas e um território relativamente enorme. Então, meio que distorce a estatística. Então, isso de maneira geral é melhor, e é o direito de sair. Sabe, você não é obrigado a seguir um contrato que você não aceitou. Se uma região quer se governar sozinha, ela deveria poder fazer isso. É importante lembrar, eu sou um anarquista, então eu não estou dizendo que, tipo, ah, governo é bom. Não. Eu estou defendendo a ideia de que liberdade. Entende? Você não é obrigado a seguir alguma coisa que você não aceitou. Isso não existe. Então, pensa o seguinte. Se São Paulo, digamos, tem o poder para votar para presidente, se eles têm o poder de conceder, se as pessoas, os indivíduos, moradores do estado de São Paulo, digamos, têm o poder para conceder poder de governo a um presidente, por que eles não podem conceder para um presidente deles? Não do. Por que eles são obrigados a conceder para o outro? Não tem sentido, porque. Peraí, não, mas o Paraguai não pode fazer isso. O Paraguai não pode votar nas eleições presidenciais aqui, mas são pessoas de maneira igual. Por quê? Porque um governo decidiu que não quer ter a ver com nada com o outro. Então por que o governo do Rio Grande do Sul não pode fazer isso? Por que o governo do Piauí não pode fazer isso? Ah, porque tem um papel escrito que diz que não pode. E quem decidiu esse papel? Uma galera que manda no país, que resolveu que quem não gosta deles não pode fazer nada sobre isso. Pô, que conveniente, né? Imagina, você tá no relacionamento ali com a mulher, e ela fala, olha, eu quero terminar com você, sabe? Você pega o meu dinheiro e gasta em um monte de merda, eu não tô afim, eu não tô gostando desse relacionamento, eu queria seguir minha vida. Aí você fala pra ela, olha, seguinte, eu entendo, mas tem esse papel aqui que eu escrevi e, e ele diz que você não pode fazer isso. E você vai ter que ficar comigo pra sempre. Olha que legal. Não, evidentemente isso é um abuso. Você vê na hora que isso é um relacionamento totalmente abusivo. Aí você tem uma empresa. Não, ó. Então, o empregado ele fala, olha, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, sabe? Eu não gosto do salário dela, eu não gosto das condições de trabalho, eu não tô feliz, eu quero ir fazer outra coisa, eu quero largar a vida e vender meus trabalhos na praia, fazer surf. Aí o chefe da empresa chega e fala, então, sobre isso, você não pode se demitir. Nunca! Você tá preso com a gente, olha que legal! E a gente decide tudo sobre você. Claro, você pode votar e tem mais 150 pessoas que discordam de você, mas você pode votar e não adianta. Escravidão, óbvio, na hora você saca. Então tem uma população, numa certa área, que eles falam, olha, federação, eu sei que vocês, sabe, super bem intencionados e tal, mas a gente realmente gostaria de não pagar mais bilhões de impostos de reais pra vocês todos os anos e não ver quase nada disso de volta, sabe? Meio que a gente não tá curtindo esse arranjo. Então a gente queria ir embora. E daí a federação responde, pá,
que chato, né? Não pode. Ridículo. Evidentemente, isso é ridículo. Então, eu apoio o Movimento Sul, é o meu país, eu apoio que eles saiam, até porque eu tô aqui em Curitiba. Ah, mas e como é que a gente vai fazer? Não sei. Não sei, mas não ficar na Federação Brasileira já é melhor. Você tem mais. O meu voto tem mais força. Depois eu gostaria que o Paraná separasse Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. E depois eu gostaria que separasse o Paraná em uns 16. E depois as cidades. E depois até o poder, até o ponto em que eu tenho poder. Isso é um pouco gradualismo, mas eu tô falando isso de maneira já em piada. Eu gostaria mesmo que o Estado deixasse de existir para amanhã. Seria muito bom. Mas, enquanto se apresentar uma outra alternativa legal que me ajuda, eu vou aceitar ela também, desde que ela seja moral. Era a posição que o Rothbard defendia largamente. Eu também acho que São Paulo deveria sair. Eu também acho que o Rio de Janeiro deveria sair. Eu também acho que o Amazonas deveria sair, porque seria melhor para todos eles. Você tem políticos locais que conseguem entender melhor o que acontece. E por quê? Porque as pessoas sabem melhor o que é para ela, o que é melhor para elas. Eu sei melhor o que é melhor para mim. Não um cara lá de Tocantins que tá elegendo um outro cara que vai ser o presidente, que vai então apontar o ministro da Fazenda que nunca, e daí ele vai decidir como vai ser a minha vida. Eles não sabem o que eu preciso, eu sei o que eu preciso. Então eu gostaria que eu tivesse mais poder. E a secessão aumenta o poder dos indivíduos dentro daquele país. O voto deles vale mais. Por isso eu apoio. Aliás, seria interessante se você parar pra pensar. Porque é o momento em que você faz a secessão, você sai da federação. Então você fica com os funcionários municipais e os funcionários estaduais, mas você não precisa mais pagar os federais. E no Brasil existem 2 milhões de servidores federais. Então todos os servidores federais são demitidos. E daí você não precisa mais pagar isso. Então se você cortasse todos os estados em países separados e daí eles se resolvem, no estilo União Europeia, você não precisaria mais de todos os servidores federais e todos os gastos federais e tudo isso desaparece. Claro, algumas coisas o Estado ia ter que pegar de volta, mas você já tem uma imediata redução do Estado bem grande e redução de custo bem grande. Alguns estadinhos iam ter que pegar algumas coisas em específico de coisas mais pontuais, mas, por exemplo, receita eles já têm tudo armado. Ia ser mais um problema do que? Estradas, porque já tem hospitais estaduais, você já tem escolas e universidades estaduais. Eles podem pegar a coisa em 1 ano ou 2, não é uma transição muito difícil. E depois você tem todas as estruturas federais, tipo o Senado, que não precisa, porque você já tem vereadores e deputados estaduais. Não precisa de novos políticos. Não é mais necessário e a administração fica muito melhor. Em cima disso, esses países vão ser forçados, esses novos países vão ser forçados, imagino eu, a ter uma política mais liberal, mais economicamente liberal. Por quê? Porque agora eles precisam trocar mais com os outros. Porque de repente você tem uma fronteira. Então você pensa, bom, eu posso erguer fronteiras e nos empobrecer pra caramba, ou eu posso abrir minhas fronteiras e ter que liberalizar minha economia para isso. Por quê? Porque agora você tem vários países em um espaço igual. Porque antes no Brasil, isso acontece já com a guerra fiscal, que é a ideia de dar incentivos de ICMS para empresas virem. Só que agora, como você tem estados que agora são países, né, estado, você tem países isoladinhos, você tem a empresa que pode, enfim, se instalar no país Bahia, no país Rio de Janeiro, no país Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem a guerra fiscal de ICMS, mas como esses países vão estar livres para cada um decidir a sua constituição e cada um decidir as suas políticas econômicas, a concorrência entre eles pelas empresas vai subir. E o que acontece quando você tem concorrência? Exato, melhores serviços e preços mais baixos, de maneira geral. Podem haver exceções, mas eu acredito que isso seria uma coisa interessante, porque aumentaria a liberdade econômica desses estados, fazendo com que eles tivessem que competir, porque eles têm que competir com as empresas e tudo mais. Mas de maneira geral, eu acho que isso seria interessante, porque forçaria os estados a serem mais economicamente livres. Eles têm que competir por essas empresas. Meio que força. E daí você tem um movimento de pessoas entre eles, que você pode barrar e ficar sem mão de obra, ou aceitar e ter um problema de welfare, de serviços sociais. Então você é forçado a cortar os serviços sociais, porque senão você vai ter uma população enorme imigrando para o seu país só para roubar os seus serviços. O que, de novo, força liberalismo. Eu quero discutir esse assunto muito mais, eu quero explanar ele muito mais, eu quero abrir ele muito mais. Essa palhinha, mas secessão é importante, é legal, é uma alternativa muito boa. E eu diria que é a melhor alternativa que a gente não tem agora, porque a Constituição proíbe isso. O que só serve para mostrar como a relação com a Constituição é uma relação abusiva. Ela não seria aceita entre pessoas, ela não seria aceita numa empresa ou entre empresas, mas por algum motivo ela é aceita entre estados. O que só é aceita entre a gente e o Estado. O que só lembra daquela frase famosa de que se você fizesse o que o Estado faz, você estaria preso.